Olá, Jair Bolsonaro é ferido com faca durante campanha em Juiz de Fora. O BNDES estende prazo para aperfeiçoar o portal da transparência. E Temer usa Twitter para rebater críticas de Alckmin e Haddad do governo. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua paciência aqui. Nós estamos entrando hoje um dia, digamos assim, memorável, digamos assim, para não dizer alguma coisa pior. Pois é, aconteceu alguns fatos aqui no Brasil e aconteceu bem no momento que nós estamos fazendo alterações na TV. E aí nós não nos aguentamos, né? Essa semana a gente não ia ter um Fato Brasil, mas eu tive que entrar no ar nessa quinta-feira para justamente vir aqui noticiar e comentar a agressão do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que ele recebeu aí, entre outras notícias que são muito importantes no Brasil e no mundo, né? Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu já vou mandando um abraço aqui, que já tem gente me acompanhando aqui, ó. O João Santana, que está aqui do meu lado, viu? Está aqui junto comigo aqui na WTV, que é o João Santana do Expressão Cult. Lembrando que vai ter Expressão Cult logo após o Fato Brasil. Então, terminando o Fato Brasil, começa o Expressão Cult, tá? A gente já colocou, inclusive, um videozinho na fanpage lá. Daqui a pouco começa, então fique ligado. Um beijo pra Andréa Castro. Um beijo, viu? Andréa Castro, assistindo com quem hoje? Sozinha, Andréia? Ou assistindo com a família? E o Regilano Oliveira me assistindo, mandando um joinha. Regi, o Regi e a Paty, viu? Que é a esposa do Regilano. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Eu sei que a Tita também tá me assistindo, que eu já vi aqui no Facebook. Vou mandando seus comentários aí no Facebook. Eu nem coloquei o Facebook na tela, né? Ó, facebook.com/WTV Brasil. Na nossa fanpage. Você que está assistindo pelo nosso site, você pode entrar no nosso Facebook, facebook.com/WTV Brasil, e comentar. E aí eu vou ler o seu comentário aqui. A Isilda Guerra Arnelas também está assistindo. Muito obrigado, Isilda. A Isilda que é minha tia-avó, sabia? É isso mesmo? Será que eu falei certo, tia-avó? Acho que sim, né? Porque ela era irmã do meu avô. Então, tia-avó, não é? Tá certo? É isso mesmo, né? Um beijo pra toda a família Aguiar e Arnelas, que me assistem aqui, me acompanham. Saudade de vocês, viu? Saudade, de verdade. Faz muitos anos que eu não os vejo. E pedir pra... Se você tiver algum problema pra assistir no Facebook, você pode assistir no site, ó. Tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bem aqui, ó. wtvbrasil.com.br, tá bom? Bom, vamos então às notícias de hoje, que estão avassaladoras. Esse é o termo correto, né? Eu vou começar com as notícias mais básicas, né? As mais atuais, e depois a gente vai encerrar com a notícia do Bolsonaro, que eu vou fazer meus comentários hoje aqui. A Tita mandou um coração. E a Andréa, caso desculpa, é que vocês na rede social tiram a minha atenção pro bem, viu? Adoro isso. Hoje tô só com a Lili. Lili, um abraço, um beijo. E aí a Tita mandando um coração. Obrigado, Tita. Tita, um beijo pra vocês também. Um beijo pra todo mundo. E, gente, ó, o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento e tal, enfim, né, Desenvolvimento Econômico e Social, estende o prazo para aperfeiçoar o portal da transparência. Eu vou explicar o que é essa notícia aí, ó. O BNDES decidiu prorrogar até o próximo dia 16 o prazo para o recebimento das contribuições e sugestões da sociedade para aperfeiçoar o seu portal de transparência, que informa os financiamentos concedidos pela instituição. O prazo inicialmente previsto terminaria hoje, que foi dia 6. A consulta pública foi lançada pelo BNDES em conjunto com o Tribunal de Contas da União, o TCU, no último dia 21 de agosto, do Rio de Janeiro. O formulário está disponível no endereço da transparência. Lembrando, gente, que é muito importante que todos os órgãos públicos tenham seus dados divulgados no portal de transparência. Por quê? Porque o dinheiro é público e a gente tem que ter o direito de saber onde está sendo usado o nosso dinheiro. O BNDES faz financiamento com dinheiro público.
financiamento não é que ele está dando dinheiro para alguém, ele empresta e aí a pessoa paga, geralmente é para empresas internas, a grande parte das empresas são internas, embora existam empresas estrangeiras que também pegam empréstimos pelo BNDES e esse dinheiro volta com juros para dentro do BNDES, gerando receita para o nosso governo. A ideia é boa, só que ela tem que ser bem utilizada. Tem gente que não concorda em a gente usar o nosso dinheiro público para financiar obra em outro país pelo BNDES. Mas é um banco que foi criado basicamente para ajudar no desenvolvimento das empresas brasileiras. E qualquer microempresário pode se valer de alguns financiamentos, algumas linhas de créditos abertas para empresários, para microempreendedores e para empresas grandes, que é para todo mundo. E você pode, e até a gente aqui na WTV Brasil, se a gente quisesse, a gente poderia, se a gente entrar nos requisitos, que existem requisitos, e é muito difícil pegar um empréstimo, que é, na verdade, um financiamento no BNDES. É muito burocrático. Mas, como a gente sabe, tudo que envolve o nosso governo, infelizmente, às vezes é passível de corrupção. E é por isso que é importante a gente ter essa transparência. E eu vou bem mais além. Eu acredito que se você está prestando um serviço público, mesmo para empresas que receberam concessões, como a Supervia no Rio de Janeiro, o consórcio da linha 4 em São Paulo, que opera o metrô da linha 4, e entre outras empresas, aí, como as empresas de ônibus de São Paulo e da grande maioria dos municípios, mesmo sendo privada, se presta um serviço público, ou seja, se recebe dinheiro público de alguma maneira, tinha que estar no portal da transparência. Lembrando que a Prefeitura de São Paulo é uma das prefeituras que mais tem feito vista grossa contra a transparência dos seus números. Né? Hoje em dia, para conseguir um número atualizado na Prefeitura de São Paulo é muito difícil. E existe uma lei, que é a Lei da Transparência, que não está sendo cumprida pelos governos. Tá? Tem governo que cumpre meia boca, e tem governo que não cumpre praticamente nada. Então a gente tem que ficar em cima. E, gente, vamos lá, ó. A UFRJ fará uma busca ativa internacional para o novo acervo do Museu Nacional. O Museu Nacional, como você sabe, pegou fogo aí no final de semana e destruiu praticamente tudo dentro do Museu Nacional, que era um acervo, assim, inigualável. Foi uma perca histórica lastimável. Tem pessoas que vieram, eu vou ter que comentar um pouco sobre o acervo nacional. Antes eu vou tomar uma aguinha porque eu estou com sede. Desculpe, mas hoje a minha voz não está boa. Mas vamos lá. Tem gente que falou assim, nossa, todo mundo está falando do museu agora, mas antes do museu pegar fogo, ninguém falava do museu. Primeiro, falava-se sim do museu. Talvez quem esteja fazendo isso nunca se importou com museu, com cultura e com nada. Agora eu acho muito estranho. Todos os grandes museus históricos do nosso país, de alguma maneira estão ou não funcionando, ou prestes a parar de funcionar e cair. Esse museu mesmo tinha defeitos estruturais imensos. E de repente, como numa mágica, pega fogo. O que eu não entendo são algumas razões, que claro, ainda estão sendo investigadas, mas como que o museu pega fogo desse jeito, assim, do nada? A culpa é do bombeiro? Não vou botar a culpa no bombeiro, que fizeram o que poderiam fazer. Mas os hidrantes estavam secos. Então, assim, tudo indicava. Eu não sei. Olha, não estou querendo botar a culpa em ninguém. Mas, sei lá. Aí tem. Sabe aquela expressão, nesse mato tem coelho? É o que eu acho. E a UFRJ vai fazer uma busca ativa internacional. Como diz aqui o nosso amigo João Santana, até parece que é um plano maligno para destruir a cultura do nosso país. É o que dá a entender, viu, João? Porque é verdade. E a Isilda Arnelas Aguiar falou assim, temos muita saudade de vocês também, beijos. A família sempre deixa, a gente tem sempre um lugar para a família no coração. Isso é inegável. E vamos lá. Então o diretor do Museu Nacional, o Alexander Kellner, ele disse em entrevista hoje, né, que tem pedido aos museus internacionais e governos que prestaram solidariedade após o incêndio do último domingo que ajudem na recomposição do acervo da instituição, o que é correto, né? Segundo ele, que participou da coletiva de imprensa nessa tarde, ao lado do reitor da Universidade Federal do Rio, que também nessa mesma ocasião falou que a UFRJ não recebe
as verbas suficientes, que não tem um aumento de verba para a UFRJ já faz alguns anos. Reitor, o reitor é o Roberto Leher. Ô reitor, é que você não viu como é que tá a USP aqui em São Paulo, tá? Não é só você não, tá? Pode se abraçar aí com o pessoal da USP também. Aliás, a educação no Brasil está entregue às traças. Esta é que é a verdade. E aí estão fazendo uns planos nacionais aí, que tá uma zona. Fora umas reformas do ensino médio aí, umas reorganizações por debaixo do pano, tipo no governo estadual, né? Mas eu não posso falar nomes aqui agora, porque senão eu vou ferir lei eleitoral. Mas fique de olho. Então, tem vários governos e museus interessados em ajudar, né, e tal. Ele falou que quando pergunta o que a gente pode fazer, eu digo o acervo, diz o diretor. Ou seja, tem que começar do zero, infelizmente. E eu vi uma reportagem muito bacana também, hoje à tarde, na Rede Bandeirantes, dizendo que parece ter um pessoal que tem um arquivo fotográfico das obras. Então, parece que eles vão manter um site ativo com, pelo menos, o acervo fotográfico das obras que foram destruídas, né? Algumas não foram totalmente destruídas, estão buscando obras que possam ser restauradas ou parte delas. Enfim, é o trabalho que a gente vai ver. E é duro, é um duro golpe na cultura do nosso país, esse problema aí com o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. E a gente torce para que realmente a UFRJ e o museu recebam essas doações, né, para poder remontar o acervo e começar logo a reconstrução. Eu não tive a oportunidade de estar indo nesse museu. Você foi lá no Rio de Janeiro, nesse museu aí? Chegou aí? Não teve oportunidade? Muito longe, era muito longe. O João esteve no Rio de Janeiro recentemente. Mas eu gostaria de visitá-lo quando ele reabrisse. E como também quero muito conhecer o Museu da Independência, que está fechado há anos e parece que vai abrir em 2021. E falaram também que ia ter um trem que ia ligar Campinas com o Rio de Janeiro também em 2004. Enfim, tudo bem, deixa. E o Temer, ele usou o Twitter para rebater as críticas de Alckmin e Haddad ao governo. Pois normalmente, a ver essas polêmicas, o presidente Michel Temer, ou vulgo, né, Cão de Drácula, usou pela primeira vez sua conta pessoal no Twitter para reagir aos ataques ao seu governo veiculados na propaganda eleitoral e mirou o candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin. Em 2 vídeos dirigidos diretamente ao tucano, a quem chama de Geraldo, né, Temer apela para que... Não, é que a gente ri, né, porque ele parece um vampiro. Né, não, o Geraldo, o Temer. Né, o Geraldo parece um picolé de chuchu. Né, apela para que ele seja realista e não atenda aos que dizem seus marqueteiros, atenda apenas à verdade. Você pode ver esses vídeos no Twitter, a gente não vai reproduzir aqui para não ferir a lei eleitoral, mas ele atrelou ao Geraldo Alckmin todas as benfeitorias, de acordo com o Temer. Quem assiste o vídeo pensa que o Temer fez muito pelo Brasil, né? Você que me assiste há muito tempo já sabe qual é a minha opinião sobre o Temer no Brasil, né? E no primeiro vídeo ele destaca o tucano como desastre, os resultados das áreas de educação, saúde, indústria e comércio, e os ministérios entregues ao DEM, PP, PRB e PTB. Né? Aí ele diz o seguinte: a verdade significa que fizemos muito por essas áreas conduzidas por aqueles que hoje apoiam sua candidatura. Ou, como disse o erro do marketing do próprio Temer, com a ajuda, ele quis dizer que esse retornar 20 anos em 2 também contou com a ajuda do tucano. Né? Foi o que o Temer acabou meio que ligando as coisas. Ele também falou também do Haddad, que o Haddad chama ele de golpista e tudo mais. Tudo bem, tá. Ele foi indelicado, né? Mas Temer, vamos pegar uma coisa assim. Também não foi indelicadeza você quebrar com a base aliada do governo, Dilma, né? Que era o qual você fazia parte, e abraçar todo o governo da oposição? Isso também não é virar a casaca? Você está reclamando tanto que o Geraldo Alckmin estava virando a casaca por você, tipo, tá te traindo, que o Haddad tá te chamando de golpista, mas fazer isso com você era vice, fazer isso com as pessoas que você apoiou para serem eleitas, também não foi? Sabe, na minha opinião, eu acho que às vezes, ficar calado é muito melhor. Porém, há quem diga que você pode ter
sepultado a candidatura do Geraldo Alckmin. Essa é a análise política. Não quero dar opinião aqui porque nem posso sobre isso. Mas é isso. Temer. Tá? Só isso. Vamos lá. E olha só, falando em política, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, indeferiu por o Regional do Rio de Janeiro, tá? Indeferiu por unanimidade, nesta quinta-feira, a candidatura de Antony Garotinho ao governo do estado do Rio de Janeiro. A decisão foi motivada pela condenação de Garotinho em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em um caso de improbidade administrativa envolvendo o desvio de 234 milhões de reais em um programa de saúde. Os membros do tribunal acompanharam a relatora, desembargadora eleitoral Cristiane Frota, que acolheu impugnação feita pela Procuradoria-Geral Eleitoral por ato doloso de improbidade administrativa com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Né? Em nota divulgada pela sua assessoria, Garotinho disse que já imaginava o resultado porque as decisões do TSE têm sido políticas. Pelo menos houve um mal menor. Foi rejeitada a proposta do Ministério Público de proibir que eu faça campanha enquanto eu recorro ao TSE. Ele cabe agora, ele vai recorrer, né? E vamos ver essa novela aí, que eu acho que não vai dar nada. Eu acho que ele vai poder concorrer, na minha opinião, né? Se fosse outro candidato aí, não. Mas ele eu acho que vai dar sim. Acho que vão sim. Vamos ver as opiniões aqui da rede social. A Tita Torcato, minha linda amiga e praticamente minha cunhada. Cunhada que fala isso, né? Não dá para esquecer também do Museu da Língua Portuguesa, que passou pelo mesmo fogaréu. É verdade, aqui na Estação da Luz, Tita. Cultura apagada, memória histórica apagada também, infelizmente. Quem não conhece seu passado tende a cometer os mesmos erros. É verdade. Essa é a ilustre frase que a gente vive... De quem? O Museu do Ipiranga. Eu falei já do Museu do Ipiranga, João. E, enfim, essa é a dor, né? Em relação a isso. O pessoal tá dizendo que eu tô desanimado. Eu já vou animar. Mas como que a gente anima com essa notícia que eu vou falar aqui pra vocês agora, gente? Já vou falar do Bolsonaro, calma. Dólar fecha a semana em queda, valendo 4,10. Como anima com isso? 4,10. 4,10. 4,10. O comercial caiu um pouquinho, mas está 4,10. Pensa que vai chegar a fatura do cartão que eu uso em dólar na semana que vem. Se isso não baixar para 3,90, eu tô ferrado. Não, brincadeira. Mas isso interfere demais. A gente depende muito do câmbio para a gente poder fazer alguma coisa. Eu tô me ouvindo aqui, inclusive. Tá um eco nesse negócio. As pessoas de casa não estão ouvindo. É porque o João tá me assistindo no computador. Isso é bom, isso é bom. Mas, gente, 4,10 dólar. Vou até tomar uma água. Ok, né? Enfim, vamos ficar esperto. Quem precisa comprar eletrônicos não é o melhor momento. Talvez tenha que esperar esse dólar cair. Mas será que vai cair? Essa é a questão. Bom, estamos a 10 minutos de acabar o programa. São 22 horas e 20 minutos se você está assistindo ao vivo. Lembrando que você pode fazer os seus comentários na rede social, ó. facebook.com/WTV Brasil. Tá na tela aí, ó. facebook.com/WTV Brasil. Você também pode nos assistir pelo nosso site, wtvbrasil.com.br. E você fique livre para dar sempre os seus comentários. Mesmo que os seus comentários forem contra a minha opinião, eu vou ler no ar. Ao menos que eles estejam sendo deselegantes, para não dizer outra coisa. Né? Se você me xingar, eu não vou ler. Se você xingar minha mãe, eu não vou ler. Mas se você falar de uma maneira respeitosa, eu ponho o seu comentário no ar. E se eu não conseguir ler, porque há um delay às vezes, um minutinho, e você mandar o seu comentário e não dá tempo de eu ler, no próximo programa eu leio, tá? Eu sempre respondo os comentários das pessoas e eu acho que a informação e a opinião aqui é muito importante, tá bom? Lembrando que nós estamos passando por um momento de transição na WTV Brasil. A WTV Brasil que está investindo em novos programas e está trazendo muitas novidades. E até por isso que a gente está tendo que nem todos os dias nessa semana a gente entrou no ar. Eu nem estava preparado muito para entrar hoje, mas estamos aqui. A partir da semana que vem, o Fato Brasil volta ao seu horário normal. Aliás, não só o horário normal é agora, mas volta à sua exibição normal. E eu espero muito contar com a sua audiência, também da sua denúncia, e tem novidade no jornalismo chegando aí. Stephanie, um beijo para você.
Vocês logo vão ver as novidades com a Stephanie. Quem acompanha o Instagram da WTV já viu que teve pilotinho hoje aqui, né? E eu perdi o mouse aqui na tela. Aí, pronto. Gente, a notícia do dia hoje é essa. Jair, de onde que eu tiro essas coisas? Jair Bolsonaro é ferido com faca durante a campanha em Juiz de Fora. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi agredido durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, nesta tarde desta quinta-feira. A assessoria da Polícia Militar de Minas Gerais confirmou que o candidato foi retirado do local por populares e levado para o atendimento em Hospital Santa Casa de Juiz de Fora e que uma pessoa foi detida. Em sua conta no Twitter, o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, escreveu há pouco que seu pai foi esfaqueado, mas não corre risco de morte. Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus foi apenas superficial e ele passa bem. Né? Tem imagens do momento em que Jair Bolsonaro é puxado no meio da multidão, já estão circulando na internet. Eu mesmo vi as imagens, só não vou colocá-las no ar, por causa por questões de direitos e da lei eleitoral também, porque a gente não quer fazer propaganda. Confirmando, ele foi atingido no fígado, pulmão e intestino, relatou o filho, né? Assessoria deu à Agência Brasil, vamos ver aqui. É isso mesmo, ele foi no fígado, pulmão e intestino. E os candidatos condenam o ataque a Bolsonaro. Os candidatos que disputam a presidência da República se manifestaram nas redes sociais. A lei eleitoral nos obriga a fazer esse giro. O candidato do PDT, Ciro Gomes, se manifestou pelo Twitter durante a campanha em Caruaru, em Pernambuco. Repudio a violência como linguagem política, solidarizo-me com o meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis por essa barbárie. Marina Silva, candidata da Rede, considerou a violência contra Bolsonaro inadmissível e um atentado contra a sua integridade física e democracia. Nesse momento difícil que atravessa o nosso país, é preciso zelar com rigor pela defesa da vida humana e pela defesa da vida democrática e institucional do nosso país. Esse atentado deve ser investigado e punido com todo rigor, declarou Marina. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, também comentou o fato em sua página do Twitter e declarou o seguinte: política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida e a punição exemplar. O candidato do Partido Novo, João Amoedo, disse que nenhum ser humano deve passar por qualquer tipo de violência. Abre aspas, é lamentável e inaceitável o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência. Que o agressor sofra as devidas punições, meus votos de melhoras para o candidato, disse. O vice-candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, também se manifestou pelo Twitter, repudiu totalmente qualquer ato de violência e deseja o pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro. Guilherme Boulos, candidato do PSOL, criticou o ataque. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato. Henrique Meirelles, que concorre pelo PMDB, também repudiou e disse o seguinte, abre aspas, lamento todo e qualquer tipo de violência. O Brasil precisa encontrar o equilíbrio do caminho da paz. Temos que ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, repudiou a agressão e disse, inaceitável esse tipo de coisa em meio à disputa eleitoral em curso. O PSTU acredita também que a pregação do próprio Bolsonaro a favor de resolver tudo a bala, de fuzilamento dos petralhas, entre outras mensagens de ódio, acaba por estimular esse tipo de atitude, no qual ele agora é vítima, embora não a justifique. O candidato do Podemos, Álvaro Dias, também repudiou a violência e disse sobre o episódio da facada com o candidato Jair Bolsonaro, quero afirmar aqui que repudio todo e qualquer ato de violência, por isso a violência nunca deve ser estimulada, eu não estimulo, declarou o candidato. O cabo Daciolo, repudiamos o mais absoluto vigor o ato de violência desferido por meio de uma facada que sofreu agora há pouco o candidato Jair Bolsonaro. A nossa guerra não é contra homens, mas contra principados e potestades, diz o Patriota, o candidato do Patriota. Por sua vez, o presidente candidato do Partido Democrata Cristã, José Maria Imael, emitiu uma nota de solidariedade a Bolsonaro de repúdio, onde ele comentou como um afronto ao Estado Democrático de Direito. Imael também disse que a agressão atinge de forma vil a toda a nação. A hashtag Força Bolsonaro está na lista de trends tópicos do Twitter. Estava até às 19h05 quando essa matéria foi fechada.
O suspeito de atacar o Bolsonaro tem passagem na polícia por lesão. Pois é, suspeito de atacar o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, durante o ato da campanha de hoje. O suspeito, o homem foi detido após o ataque, né? Vamos ver aqui, os policiais militares que se encontravam nas mediações conseguiram prender o infrator imediatamente após a ocorrência. Contou o major da Polícia Militar de Minas Gerais, Flávio Santiago, a Agência Brasil, de onde nós estamos com essa, vamos ver se eles já identificaram aqui, um perfil do Facebook com o nome de Adélio Bispo de Oliveira. Suspeita-se que esse seja o perfil do suspeito, e com fotos identificaram um homem preso pela polícia de Juiz de Fora. Então, no dia 1º de agosto, o autor questionou, por exemplo, se 30 mil comunistas foram assassinados no governo militar brasileiro, e ele próprio responde, numerologia maçônica, diz, citando supostos massacres de índios e negros no país e concluindo. Enfim, ele parece um pouco louco, né, para não dizer fora de si. Né? Enfim, esse é o suspeito, diz que ele já tinha passagem por lesão. O presidente Temer pediu reforço na segurança dos candidatos, como sempre, chegando atrasado, porque, na verdade, deveria não ter só reforço na segurança para os candidatos, como para todo cidadão normal, né? E os presidentes do TSE e do STF também repudiam o ataque a Jair Bolsonaro. Ambos se manifestaram repudiando todo e qualquer ataque. A minha opinião sobre o ataque do Bolsonaro. Né? Eu ouvi muitas pessoas dizendo que esse foi um ataque da esquerda a Jair Bolsonaro. Os esquerdistas fizeram isso. Gente, antes da gente colocar a culpa em uma pessoa, primeiro a gente tem que ter prova. E a gente não pode sair por aí falando um monte de besteira. Uma coisa é fato. O Jair Bolsonaro, ele prega tanto o uso de armas. Imagina se o uso de armas estivesse liberado nessa situação. Todo mundo ia começar a atirar em todo mundo nesse lugar e ia sair todo mundo morto. Essa que é a verdade. Porém, eu digo aqui também, como jornalista, como pessoa, como ser humano, eu não acredito que violência seja a solução para a resolução das questões que nós temos no Brasil. E eu repudio também essa facada que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, levou. Né? Eu acredito que a gente tem que ter a via democrática, eu acredito cegamente na democracia e acho que ela é o resultado, ela é o caminho que a gente tem que trilhar. E qualquer debate, ainda contra um candidato, independente da sua crença, independente das suas propostas, ele tem que ter liberdade para poder falar de suas propostas, ainda que a gente nem sempre concorde com elas. Então, eu espero que, como pessoa, como ser humano, o Jair Bolsonaro possa se recuperar e que isso não sirva como viés político para a sua candidatura ou para a candidatura de seja lá quem for. Na verdade, esse ato tem que ser altamente repudiado, porque olha só como que como é incrível numa democracia um candidato à presidência levar uma facada. Como também eu repudiei aqui quando a caravana do ex-presidente Lula tomou tiros. Violência, gente, não é a solução. Eu acredito que esse cara, esse louco que deu essa facada no Bolsonaro, ele tem que ser punido na lei. E lugar de louco não é fora da rua. E se for louco, né? Porque se ele quis realmente fazer isso, louco que a gente diz é uma pessoa desequilibrada. Às vezes, pode não ser nem doença. Às vezes o cara estava nas suas faculdades mentais. E se assim for provado, que ele seja punido dessa maneira. O que eu tiro de lição dessa é que violência apenas gera violência. E que as coisas poderiam ter sido muito pior se a gente tivesse uma liberação de armas de fogo no Brasil, como é proposta pelo então candidato. E, enfim, eu vou ler aqui o comentário. Andréa Castro, senti falta mesmo. E Andréa Castro, agressor disse que Deus que mandou fazer isso, era só o que faltava. André, eu preciso confirmar se realmente ele disse isso. Mas, independente, eu já digo logo de antemão que o cara tem problemas para aceitar. Enfim, uma pessoa que esfaqueia a outra, que mata a outra, que atira na outra, assim, gratuitamente, tem problemas. Essa é a minha opinião. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A seguir aí tem Expressão Cult aí com o meu amigo, o João Santana. Então fiquem ligados que já, coladinho aqui com o Fato Brasil, vai ter Expressão Cult da Expo Brasil Chocolate. Não sai daí, viu, gente?
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. E a gente volta na segunda-feira. Nesse feriado não vou fazer o programa, mas na segunda-feira eu volto com mais Fato Brasil, pontualmente, ao vivo, às 22 horas aqui na WTV. Um beijo, um abraço e um tchau. E um tchau para toda a galera. Tchau, pessoal. Obrigado, João, aqui por ter ajudado. Obrigado a todo mundo da WTV Brasil e tchau!